tua voz. Ser conosco é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja, quero convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15, verso 11. Enquanto os irmãos abrem, eu quero louvar a Deus para a vida dos meus bispos, agradecer por essa oportunidade e dizer que eu amo muito os senhores. Toda vez que eu menciono sobre os senhores, toda vez que eu escuto sobre os senhores, meu coração arde, meu coração queima por amor. E é um privilégio para mim servir a Deus debaixo de um pastoreio tão lindo, tão sólido em amor. Obrigado, meus bispos. Quero também louvar a Deus a vida do meu pastor Laudemir e todos os pastores, meu pastor Pablo. Obrigado por tudo. Eu sei que Deus mudou minha vida depois que eu cruzei o teu caminho. Isso é top. Amém. Lucas 15, versículo 11. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E eles lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e ali dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morto de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Via ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecendo dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno mais de chamar teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos teus criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito, para que eu me alegrasse com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Tem versão que diz assim: achou-se. Ele achou-se. Olha que legal, achou-se. Amém por essa palavra? Poderia se sentar? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus era um mestre extraordinário, por inúmeras razões, mas uma delas me chama a atenção. É que quando alguém chegava em Jesus e fazia uma pergunta, ou ele respondia com outra pergunta, ou seja, até hoje tem gente sem resposta. A pedagogia chama isso de maiêutica. O cara chegava em Jesus e dizia: mestre, e fazia uma pergunta. Aí ele respondia com outra pergunta. Aí ninguém saía com resposta. Mas quando Jesus queria explicar algo, ele respondia contando uma história, uma parábola. Jesus é o maior contador de histórias da história, e ele é extraordinário. Gente, se ouvir uma boa mensagem já é maravilhoso. Você já pensou você sentar
e ouviu o verbo pregar, a mensagem falando. E Jesus está pregando aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí do nada ele olha para o lado e diz: paralítico, levanta aí. O cara saía correndo. Aí ele continuava pregando. Aí do nada ele olha para o outro lado e falava: cego, começa a ver. O cara saía enxergando. Gente, eu queria. É por isso que a multidão passava o dia inteiro sentada e com fome, só olhando para ele. E Jesus pregava muito complicado, muito difícil, tão complicado que as crianças sentavam na frente e de vez em quando no colo, porque era bom demais ouvir Jesus, devia ser maravilhoso. Então, quando eu leio uma história como essa, a primeira coisa que tem passado na sua cabeça: bem, você lê o texto, você conhece ele de cor. Onde Jesus estava? O que ele estava fazendo? Por que e para quem ele contou a história? Vai fazer toda a diferença. Você já percebeu que essa história que eu acabei de ler, ela não tem fim? Toda a história de Jesus tem um final feliz. E viveram felizes para sempre. Essa não tem fim. A história termina assim: o pai na porta, o filho mais velho do lado de fora e o mais novo na festa. Uai, Evandro, os dois irmãos não se encontraram? Não sei, não fala. Uai, Evandro, o pai não reuniu a família? Não fala. Uai, Evandro, e o pai terminou ou continuou com a festa? Não fala. Uai, Evandro, o irmão mais velho foi para onde? Não fala, não tem final. A história termina assim: o pai na porta, o filho mais velho do lado de fora, chateado, se achando o cara, e o mais novo na festa. Por quê? Simples. Você sabe onde Jesus estava aqui para contar essa história? Jesus estava na casa de publicanos. Você sabe quem são os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos. E os judeus odiavam os publicanos. Não era só porque cobravam impostos, não. Porque além de cobrar imposto, eles roubavam do povo. Ainda bem que você não conhece nenhum país onde cobra imposto e rouba do povo. Graças a Deus. Mas nessa época aqui, era tenso. Aí então os judeus odiavam os publicanos, porque eles eram traidores da nação. Você sabe onde Jesus estava aqui para contar essa história? Na casa dos publicanos. Sabe fazendo o quê? Comendo com pecadores. Jesus está comendo com quem? Pecadores. Você já percebeu que Jesus sempre estava em lugares que provavelmente você não iria? A única coisa que Jesus nunca se preocupou. Jesus nunca se preocupou com a reputação dele. Nunca. Porque se Jesus se preocupasse com a reputação dele, ele não andava comigo nem com você. Jesus então está comendo com pecadores. Diga, pecadores. Jesus quer ser um pecador, sim ou não? Não. Quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, é ele que fica impuro? Não, é ela que se purifica. Então quando Jesus está comendo com pecadores, ele quer o quê? Convertê-los. Porque Deus quer adotar filhos novos. Filhos o quê? Novos, pecadores, errantes, como nós. Ele só quer adotar. Aí então nessa hora lá fora, chegam os fariseus. Você sabe quem são os fariseus? Os fariseus é aquele tipo de pessoa que olha para você e faz isso aqui, ó. Ah, você está salvo, você está não, você está salvo, você está não. Deixa eu ver sua roupa, querida, deixa eu ver sua roupa. Não, você não está salvo. Você está salvo, você está não, você está salvo. Você conhece os fariseus do século 21? Tem ou não tem? Ah, tem demais. Um fariseu não pode brincar de pique-esconde. Ele se acha. Tem muito fariseu por aí, tem ou não tem? E os fariseus, eles tinham pavor de Jesus. Eles odiavam Jesus. Por quê? Porque Jesus era do contra. Jesus é aquele tipo de cara que ele chega no ambiente, olha para a lógica, para o padrão, para o normal, para o natural, dá risada e dizia: vou fazer o ao contrário. Vou fazer o oposto, vou fazer diferente, vou quebrar protocolo. Eu acho que se Jesus congregasse em alguma igreja nos tempos atuais, ele ia chatear muita gente. Como a gente gosta de julgar, né? Nós vamos ter 3 surpresas quando chegarmos no céu. A primeira: cheguei? Eu estou no céu. A segunda surpresa: você veio? Menino, eu nunca imaginaria que você estaria aqui. Nossa, mas eu falei mal do Senhor. Nossa, eu te pus no inferno muitas vezes. E a terceira surpresa: cadê fulano? Os fariseus é aquele que gosta de julgar. Você concorda comigo que os fariseus são os filhos mais velhos? Chegaram primeiro, né? Chegaram junto com os judeus, se acham. Aí, presta atenção. Aí então, eles chegam na porta e perguntam aos discípulos: por que Jesus come com pecadores? Aí então, Jesus vai responder ele contando as histórias. Não tem como Jesus responder ele de dentro da casa.
Porque os fariseus não vão entrar na casa de pecadores. Você sabe onde Jesus está agora? Presta atenção. Jesus agora está na porta. Os fariseus, que são os filhos mais velhos de Deus, estão de fora. E lá dentro está os pecadores. Você está entendendo? Jesus é top, né? Aí Jesus então diz assim: vou contar uma parábola. Só que tem 3 histórias. Está escrito aqui no início do capítulo. Ele diz: vou contar uma parábola. Só que tem 3 histórias. Aí ele começa dizendo: um pastor tinha 100 ovelhas. Certo dia uma se perdeu. Aí ele resolve procurar. E não é que ele acha. E quando ele acha, ele resolve chamar os vizinhos e dar uma festa. Aí ele continua contando: uma mulher tinha 10 moedas. Certo dia ela perdeu uma. E quando ela perde, ela acende a luz. E quando ela acende a luz, ela procura. E não é que ela acha. Aí então também ela resolve chamar os vizinhos e dar uma festa. Aí ele termina dizendo: um pai tinha 2 filhos. Certo dia o mais novo resolveu ser pecador. Foi embora, foi pecar, foi errar. Mas um dia o pai está olhando de longe e lá vem o menino. Aí o pai se alegra tanto que aí ele resolve chamar os vizinhos e também dá uma festa. E não é de ver que nessa hora lá fora chega o irmão mais velho e fica chateado com a festa? Acabou a história. Eu acho que Jesus ficou olhando para a cara de Deus assim. Jesus não falou nada, só contou as histórias. Agora você entra onde você quiser na história. Você sabe por que essa história não tem fim? Porque nós precisamos decidir hoje qual dos 2 filhos nós somos. Até porque essa história ela não tem fim, porque ela termina na cruz. Porque aqui Jesus está entre os publicanos, pecadores e os fariseus, não é isso? Entre os pecadores e os santos. Na história contada, o pai está entre 2 filhos, um que se acha e o outro todo miserável. Na cruz, Jesus está entre 2 filhos, e um deles se acha. Olha para Jesus e diz: desce daí, salva o Senhor, salva a gente, salva todo mundo. O Senhor não é o rei? O Senhor não é o cara? O outro que está do outro lado olha e diz: ei, velho, vacila não. Deixa eu te falar um negócio aqui. Ele não merece estar aqui não, nós merecemos. Olha o reconhecimento: nós fizemos tudo errado, ele não. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, está até escrito aí que é rei dos judeus, mas olha, não tem coroa de ouro, é de espinho. Não tem trono, é uma cruz. O Senhor está tudo arregaçado, rasgado, sangrando, está esquisito. Tem cara de rei não, parece um derrotado. Mas você sabe, toda vez que eu olho para o Senhor, algo arde e queima no meu coração. Alguma coisa na minha alma me diz que o Senhor tem um reino. O Senhor tem coragem de levar um pecador para lá? O que Jesus diz? Pode ser hoje? Ainda hoje entrarás comigo na festa que meu pai preparou para os pecadores que eu comprei com meu sangue, que eu redimi, que eu lavei. Improváveis. A Bíblia vai me revelar que é uma história só. Ou seja, a ovelha, a moeda, o filho, é uma história só. A Bíblia vai me dizer que a ovelha se perdeu fora de casa. Não tem como ela se perder dentro. Ela se perdeu fora. Depois eu vou falar da história de uma moeda. E a moeda se perdeu aonde? Dentro. Aí Jesus termina contando a história de 2 filhos. Um que está perdido fora e o outro que está perdido dentro. E o que está dentro está mais perdido que o que está fora. Porque o que está fora, assim como a ovelha, sabe que está perdido. O que está dentro não. É igual a moeda. É burro, ele não sabe que está perdido. Mas está. Aí ele chega. Aí ele vai ao pai. E o texto diz que ele estava no campo trabalhando. Aí ele chega no pai e diz assim. Ele começa a escutar a música da festa do irmão. Aí ele não resiste. Porque é muito difícil você dançar com a música do outro. Você só serve para dançar com a sua. A do outro, o milagre do outro, a alegria do outro, a festa do outro, parece que dói. É por isso que quando alguém cai, muitos dedos se apontam, poucas mãos se estendem. Aí ele chega, aí ele chama um servo. Porque ele não chama o pai, ele chama um servo. E o texto diz que ele estava no campo trabalhando. Ele tem intimidade com a obra do pai, mas não conhece o pai da obra. O relacionamento dele com o pai é parecido de Judas com Jesus.
Judas está envolvido na obra, está junto com Jesus, está expulsando demônios, repartindo pão e peixe, pregando a palavra. A Bíblia diz que ele não tinha tempo para comer, não tinha tempo para dormir, pregava na sinagoga da Judéia, não tinha tempo, ele estava envolvido. Mas o que ele sabia, mas o que ele queria não era relacionamento com Jesus, porque ele estava preocupado nos benefícios que o ministério de Jesus podia trazer a ele. O interesse dele era no dinheiro da bolsa. Eu vou abrir um parênteses aqui só para te lembrar algo. No livro de 2 Timóteo, Paulo vai falar sobre finanças. Você só concorda ou discorda? Fala sim ou não. Ele diz assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. Sim ou não? Não. Dinheiro não é nada, dinheiro é papel. Você rasga já fora, não vale nada. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro no bolso é bênção, no coração que ele é maldição. Dinheiro é para ser investido, administrado, gastado, ofertado, dizimado, amado? Nunca. Porque como eu queria que uma geração entendesse isso, que quando eu tiro algo do meu bolso e entrego, Deus não quer tirar dinheiro do meu bolso, Ele quer tirar do meu coração. Ele quer me amadurecer, Ele quer me ensinar. E Jesus odeia tanta avareza e vaidade que Ele põe o nome de demônio nela, botou o nome de Mamon. Ele ainda ressalta: não tem como você servir dois senhores, é Deus ou a Mamon. A semelhança de Judas com o irmão mais velho do filho pródigo é que ambos têm intimidade com a obra do pai, mas não quer saber de ter intimidade com o pai da obra. Ei, ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Estar aqui não é nada, a não ser que você se entregue, você se renda, você decida ser totalmente dele. Aí ele chega, aí ele diz assim: pai, o senhor nunca me deu nada. Oi? Acabei de ler aqui que o pai repartiu por eles. Lembrando que o filho mais velho recebe a maior parte. E o pai ainda diz assim: tudo que eu tenho é seu. A fazenda, a família, tudo é seu, é herança. Você tem muito, mas eu queria um cabrito. Gente, que filho louco é esse? Você tem noção do que é isso? Ele é dono da fazenda, mas eu quero um cabrito. Só Deus gosta de crente. Não tem lógica uma coisa dessa. Você sabe por que nós esquecemos as bênçãos? Porque elas não deixam cicatrizes. Nós só sabemos murmurar do que não temos. Esquecemos de agradecer e enxergar quantas coisas boas Deus nos deu. Sabe como é que chama isso? Ingratidão. A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. Posso repetir? A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. Aí ele chega no pai e diz assim: o senhor sabia que ele gastou dinheiro com meretrizes, com prostitutas? Olhe nos meus olhos. Os dois irmãos se encontraram? Eles se encontraram? Como é que o irmão mais velho sabe que o mais novo gastou dinheiro com meretrizes? A psicologia chama de projeção. Eu analiso o outro de acordo com o meu caráter. Cuidado para você não julgar as pessoas pelos pecados que você tem vontade de cometer. O fato do meu pecado ser diferente do seu não me faz mais santo ou menos santo ou menos. Todos somos dependentes da graça de Deus. O pastor perdeu 100 ovelhas. Quando a mulher, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando a mulher perdeu a moeda, o que ela fez mesmo? Que eu não lembro. Parece que ela acendeu a luz, né? Aí quando ela acende a luz, ela olhou e falou: vi, tá sujo. Aí quando ela acende a luz, então o que ela faz? Ela varre a casa. Porque a intenção dela é encontrar a intenção de Deus é reorganizar a casa. Está entendendo que você tem perdas? Está entendendo que você tem crises? Crise na família, crise no casamento, crise no namoro, crise no ministério, crise na empresa. Aí vem um vendaval e faz... Aí você fala: meu Deus, e agora? Vai morrer? Vai acabar? Deus está olhando e dizendo: se você acender a luz, vai encontrar a sujeira. Limpa a sujeira, reorganiza a casa que tu acha. Porque quando a luz se acende, nós começamos a ver uns negocinhos, né?
umas coisinhas fora do lugar, uns pecadinhos de estimação que nós nem sabíamos que era pecado, uns probleminhas que já era para ter sido resolvido há uns 10 anos atrás, né? Não, Evandro, é porque eu entrei aqui hoje, mas na minha casa não tem confusão. Levanta a mão que eu vou orar para você ter. Cadê você? Tem que ter. Tem dia que você é tão chato que nem você se aguenta. Eu lembro até hoje da época que eu morava com a minha mãe. Ela disse para mim assim: Evandro, os muçulmanos têm os xiitas, eu tenho os xaatos. Eu falei: vixe, está nervosa. Isso é família. Você não acha coincidência, não? 3 coisas perdidas, 3 coisas achadas e 3 cestas. Não é legal? Não, não é coincidência. Se você souber ao menos 10% de matemática, você vai entender que essa parábola foi arquitetada ponto a ponto por Jesus. Quantas ovelhas no total? Total de ovelhas, total, 100. Perdeu? Perdeu quantos por cento? 1 de 100 é 1%. Uma mulher tinha 10 moedas, 10 dracmas. Perdeu? Perdeu quantos por cento? 10%. Está aumentando. 1, 10. Aí o pai tem 2 filhos. E o mais novo vai embora. Ele perdeu a metade. Perdeu quantos por cento? 50%. E tem gente achando: não é coincidência. Tira isso da sua cabeça hoje. Isso aqui é simplesmente Deus te dizendo: não interessa se você perdeu 1%, 10%, 50%, ou se, como na história de Jó, tudo da tua família foi levado pelo diabo com a permissão de Deus. Deus me trouxe aqui hoje para lhe dizer como profeta: haverá restituição de tudo, e milagre e festa na tua família. Porque um dia um Deus encarnado foi até a cruz, olhou para mim e para você com um olhar de amor e misericórdia e disse: Tetelestai, está pago, está consumado. E com isso, por suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E com isso, as velhas coisas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ei, eu não sei qual é a tua crise, o teu problema, mas eu quero te dizer que lá em João 14 tem um banquete, uma festa sendo preparada para mim e para você, na Nova Jerusalém. Tenha paz em meio à aflição, porque vai ter festa. A parábola que eu li começa com perda e termina com restituição. Começa com tragédia e termina em milagre. Começa com despedida e termina em festa. Começa com ingratidão e termina em beijo. Olha que legal. Eu não sei como é que começou o seu ano, mas eu sei como vai terminar. Pode ficar tranquilo. Deus está no controle de tudo. Você concorda comigo que esse pai teve uma experiência traumática? Um dia do nada o garoto disse assim: eu vou embora. Mas você vai embora para onde? Não sei. Volta quando? Nunca mais. O coração do velho foi esfaqueado com palavras afiadas. Está sangrando. O menino vai embora, mas um dia o pai está olhando de longe e lá vem ele. Eu queria imaginar a cara desse pai. Gente, como ele passou por tudo isso, como ele superou tudo isso, como vivendo divergência entre irmãos, o problema talvez da ausência da mãe, um que vai embora, ingratidão, quantas coisas nessa casa. Como vencer tudo isso? Como superar tudo isso? O que você faz quando a crise chega, quando os problemas batem na porta da tua casa? Primeira coisa que eu aprendo nesse texto. Primeiro conselho que esse pai poderia te dar: anote, escreva, grave na sua mente. Primeiro conselho: não se perca com as perdas. Esse é o maior desafio dessa geração. O pai poderia ter dito: perdi meu filho, não vou mais na igreja, não vou mais trabalhar, não vou mais comer, vou ficar nessa cama aqui deitado em estado depressivo. Gente, se esse pai se perde, se ele se mata, não existe mais o pai. Se ele se perde, não tem beijo, não tem abraço, não tem festa, não tem parábola. A Bíblia diz que o pai viu ele de longe. Para ver de longe, tem que estar deitado numa cama em estado depressivo, sim ou não? Para ver de longe, ele está como? Em pé. O filho mais velho está no campo. Quando o mais jovem chegou, o pai mandou buscar sandália, anel e vestido. Quem foi buscar? Está no plural: os servos. O bezerro estava gordo ou magro? A fazenda está funcionando. Ei, quem mandou você fechar a fazenda?
quem te autorizou a parar? A crise. Talvez você está vivo aqui hoje, mas aquele dia a tua alma morreu. Você percebe que envelheceu um dia que suas lembranças são maiores que os teus sonhos. Você não deixa de viver o dia que morre. Você deixa de viver o dia que desiste de sonhar. O dia que você fecha a fazenda. Você diz para você mesmo: acabou. Tem gente aqui hoje que passou por um processo de divórcio doloroso. Aí pôs na cabeça: nunca mais vou ser feliz na minha vida sentimental. Quem te falou isso? Você mesmo? O fato de que você quebrou financeiramente, de que você perdeu algo, perdeu alguém, o fato de você ter sofrido algo no ministério, algo grave aconteceu, não significa que acabou. Não se perca com as perdas. Não coloque um ponto final onde o autor da vida ainda está escrevendo. Troque o luto pela luta. Não desista porque Deus não desistiu. Assim diz o Senhor: eu ainda tenho sonhos, projetos, coisas grandes e milagres para realizar em você, na tua casa e na tua família, diz o Senhor. Não pare. Segundo, não feche a porta. Repita comigo: não feche a porta. Newton diz que o homem constrói mais muralhas do que ponte. Gente, a gente somos fera em fechar a porta. Se esse pai fecha a porta, o menino não volta. Olha o que o menino está pensando, ele está lá no chiqueiro. E Jesus é extraordinário, ele disse que tinha comida para o porco e não tinha para ele. Jesus coloca ele abaixo dos porcos. Aí o menino está pensando assim: gente, eu queria tanto voltar para casa, mas eu não mereço. Não sei se meu pai vai me aceitar. Não sei se eu volto, não sei. Ele está assim? Ele só diz: vou voltar. Qual é a única certeza que esse filho tem? Que a porta ficou? Que a porta ficou? Sabe qual é o problema das nossas famílias? É que às vezes a gente fechamos as portas e queremos milagre. Uma mulher só multiplicou azeite porque buscou vaso nos vizinhos. Se os vizinhos estivessem com porta fechada e relacionamento com ninguém, não tem vaso. Se não tem vaso, não tem milagre, não tem nada. Jesus diz: você vai ofertar? Pega a sua oferta, traz aqui. Volta lá e reconcilia com alguém. Abre a porta lá. Depois vem consagrar sua oferta aqui. Pedro foi escrever essa primeira carta de Pedro, no capítulo 3 ele fala de família. E no verso 7 ele dá um conselho para os homens: maridos, convivam com vossas esposas com entendimento. Traduzindo: compreendam as mulheres. Isso é facinho. Maridos, convivam com vossas mulheres com entendimento, dando elas honra como vaso mais frágil, como co-herdeiras da graça da vida. Vírgula. Para que não ser, agindo assim, as orações de vocês não serão? Quando você maltrata o seu cônjuge, o céu fecha. O menino tentou fechar a porta, porque ele saiu de casa. Igreja, só me responda aqui: é errado sair de casa? Sim ou não? É errado sair de casa? Não. Você tem que sair, não tem? Sair para trabalhar, sair para estudar, você tem que sair. Qual que foi o erro desse filho? É que ele saiu na hora errada, com a motivação errada e do jeito? Qual o destino de quem sai de casa na hora errada, com a motivação errada e do jeito errado? Qual o destino? Chiqueiro. Apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele repete um texto lá de Êxodo 20, o decálogo: filhos, não é obedeça, não, esquece isso. Obedecer é fácil. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Olha o outro verso: para que tudo corra bem com você e você venha ter longos dias. Quem honra pai e mãe vive bem e vive, e quem não honra morre. Morreu Sansão, morreu Finéias. Bora conversar disso? Eu vou ficar a noite inteira falando. Então por que ele não morreu? Porque quando ele estava no último estágio que o ser humano pode chegar, num chiqueiro, antes de morrer ele disse: levantar-me-ei. E ele não disse: eu vou voltar para casa, eu vou voltar para o meu pai. Porque ele deixou o pai por causa de coisas, perdeu o pai e as coisas. Agora ele não quer voltar para as coisas, ele quer voltar para o pai. Porque ele sabe que se voltar primeiro para o pai, para o reino do pai, para o reino de Deus, as outras coisas virão. Aí ele quer voltar para o pai. Só que ele pediu herança. Igreja, me responda: é errado pedir herança? A gente recebe herança de quem está vivo, não é? A gente recebe herança de quem morreu. Sabe o que ele está dizendo para o pai? Para mim
o Senhor morreu. Ele matou o pai no coração. Aí ele chega. Aí o pai diz assim: gente, eu estou feliz demais. Vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto. Quando você mata alguém no seu coração, quem morre é você. Isso é Bíblia. É simples e está escrito no texto. Na Europa, na Inglaterra, perto de Londres, tem uma cidade chamada Stratford. Lá nasceu, cresceu e morreu um tal de William Shakespeare. E ele diz assim: guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Você não é obrigado a conviver com quem te feriu, mas você também não pode fazer do seu coração um aterro sanitário. Perde ovelha, perde moeda, perde filho. Só tem perda, já viu? Diga perda. Sabe qual que é o diminutivo da palavra perda? Perdinha. Qual que é o aumentativo da palavra perda? Perdão é uma perda grande. Não é qualquer perda, é uma perda grande. E perdão não é sentimento. Ninguém acorda cedo e diz assim: gente, que vontade que eu acordei de perdoar hoje. Me segura, que se não me segurar eu vou sair perdoando. Quem dera que fosse. É uma questão de decisão. Ninguém acorda de manhã e diz assim: gente, 6 horas da manhã diz assim: gente, que vontade de ir para a academia. Se você é assim, você não é normal, você está doente. A gente tem vontade de dormir, de comer, de pecar, de passear. A gente não tem vontade de algumas coisas. A gente não tem vontade de perdoar. Só que quem não perdoa, dorme com o inimigo todos os dias. Não é esquecer, é lembrar sem que doa. É tratar. Lá perto da cidade de Stratford, que também não é longe lá de Londres, viveu um cara chamado C.S. Lewis. E ele diz assim: o perdão é uma ideia maravilhosa, até que você tenha que perdoar alguém. Evandro, mas não merece. Isso é perdão. Ah, Evandro, mas me feriu. Se não fere, não precisava de perdão. Ah, Evandro, mas não me pediu perdão. Diga perdoar. Perder no ar. Perdoar é deixar voar. Sua família vai melhorar, sua empresa vai melhorar, sua saúde emocional vai melhorar, seu ministério vai melhorar. Deixa aí. O menino está lá no chiqueiro, ele está pensando assim, gente, meu pai é bom até para os escravos. Eu nem mereço, mas se ele é bom até para os servos, eu vou voltar. Ei, esse menino não está falando da reputação do pai. Ele está falando do caráter. Porque quem convive com você sabe quem você é de verdade. Porque reputação se faz com maquiagem. Caráter é só com cirurgia. É um processo demorado de Deus na vida da gente. Porque o que adianta eu ser um poeta no altar e um coveiro em casa? Do que adianta eu restituir a tua família e destruir a minha? Porque a distância entre o que eu prego e o que eu vivo revela o meu caráter. Reputação é o que os homens dizem ao seu respeito. Quando os holofotes estão, plateia e aplausos. Caráter é só você e Deus. É o que os anjos dizem ao seu respeito. Porque reputação se transforma e se cria no sigilo, é no secreto. Abra a porta. Porque o milagre de Deus passa é por essa porta. Você precisa ligar para alguém hoje. Quebra o orgulho e manda um áudio. A pessoa do outro lado vai olhar e dizer: o que aconteceu? Abra a porta. Porque o milagre de Deus passa é por essa porta. Primeiro, não se pega com as perdas, não fecha a porta. Terceiro, repita comigo só para me ajudar. Envolva a tua família com a graça. 1, 2, 3. Envolva tua família. O coração da graça pulsa em Lucas capítulo 15. Aqui está a parábola da graça.
O menino vai embora, gastou o dinheiro de maneira errada, gastou tudo, acabou com tudo, acabou de chegar em casa. O pai não pergunta onde você estava, o que você fez, cadê o dinheiro, com quem você estava. Não. Ele só diz, vamos para a festa. Ah não, gente, isso é graça. Deixa eu perguntar as coisas aqui para os irmãos que é casado e que tem filhos. Quando seu marido ou sua esposa sai, ou seus filhos, você não pergunta nada não? Onde você estava, o que você fez, por que isso, por que aquilo. Não é, isso já é nosso, já está no nosso DNA. Você tem noção do que esse pai fez? O menino acabou com tudo. Chegou em casa sem anel, vestido rasgado, descalço. O pai só diz assim, bora para a festa. Sabe o que é isso? Favor imerecido. Aí o filho chega e diz assim, pai, eu não quero mais ser filho, eu quero ser servo. A palavra servo aqui no grego, no hebraico, é doulos, o escravo da orelha furada. Você entende de grego, de hebraico? Não, eu li no Google, achei interessante, anotei aqui. É o escravo da orelha furada. E a maior característica desse escravo é que ele trabalhava descalço. Se ele cuidava de porco, já veio descalço. Eu não posso, eu não mereço ser filho, quero ser escravo, quero trabalhar descalço. O pai diz, traz sandália. Não vai trabalhar descalço. Porque você pode até nunca mais querer ser meu filho, mas eu não consigo deixar de ser teu pai. Você pode até não querer mais nada comigo, mas eu não consigo deixar de amar você. Aí ele chega. A Bíblia não diz que o pai esperou. A Bíblia não diz que o pai andou. A Bíblia diz que o pai A Bíblia diz que o pai correu. Por que Jesus dá esse detalhe? Porque um homem de posses não corria. As irmãs aí que usam vestidão longo. O que você tem que fazer para correr com o vestido longo? É que a gente fica lendo esse texto aqui, a gente fica imaginando esse cara de calça jeans, de bermuda. Não. Quando você pensar na Bíblia Sagrada esse tempo aqui, você pode imaginar um monte de Aladim. Quando a Bíblia diz que ele correu, a Bíblia está dizendo que ele mostrou as... Sabe o que o pai está pensando? Ele chegou com tanta vergonha que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me envergonhar. Vou tirar os olhos das pessoas da vergonha dele e colocar na minha. Meu Deus do céu. Você conhece alguém que já se vergonhou por você? Conhece? Filipenses capítulo 2, verso 6. E sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se até a forma de servo. E achado na forma de servo, se fez semelhante aos homens. E achado na forma de homem, se humilhou até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Para que no nome do teu Jesus se dobre todos os joelhos. Dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse. Ele é rei. Ele é rei. É que quando você vai para o fundo do poço, Jesus não manda corda, ele desce lá. Ele não tem medo de se sujar, ele não tem medo de se contaminar, ele não se desespera com o seu desespero, ele não entra em crise com a sua crise, ele é Deus. Ele te conhece por dentro e por fora. Abra a porta. Envolva a tua família com a graça. E não se perca com as perdas. Eu louvo a Deus e glorifico por essa honrosa, maravilhosa e magnífica oportunidade. Amém.